A Lara falou, como foi esse processo para definir a forma? Percebo que é circular, mas ao mesmo tempo ortogonal. Acompanhe aqui o canal, ative as notificações. Se você não segue o Instagram, segue lá, gente, @Projeto Potente. No Instagram, a gente posta bastante conteúdo lá, principalmente nos stories. Eu tô quase todos os dias por lá, trazendo alguma coisa para vocês. Tem também, já me deixa aqui o seu comentário para saber o que você achou desse vídeo. Ô, Lara, então, cara, tá aí uma pergunta interessante, assim. Eu acho que o meu processo, assim, eu sou muito visual mesmo, assim, então eu tenho que invocar essa forma para sentir que o projeto tá acontecendo, assim. Por exemplo, eu jamais começo um projeto pela planta baixa, jamais, assim, eu não consigo. E também tenho críticas a isso, né, a esse tipo de processo. A gente já falou sobre isso aqui. Pode ser que até alguém consiga dessa forma, mas é uma grande armadilha, na verdade. A pessoa tem que ter muita maestria para dominar o projeto, o processo, e aí não cair nessas armadilhas de começar pela planta baixa. Então, raramente eu começo assim. Aqui, assim, na verdade, eu vou te responder, Lara, mais para baixo, porque tem um diagramazinho. E isso vai ficar muito mais claro. Eu vou conseguir te responder isso com mais clareza. Pode ser? Vamos combinar assim? Ó, aqui. Inclusive respondendo a questão da Lara, então aqui a gente tem esses espaços, tá vendo? Ele é composto basicamente por 3 módulos, então você tem esses semicírculos, então a gente tem 3 semicírculos, e essas paredes em taipa que elas têm esse ângulo, tá vendo? Ó, elas vão afunilando, então à medida que ela se aproxima do raio, do espelho d'água aqui, desse raio, ela vai se fechando. Tá vendo? É um erro, por exemplo, ó, o Prêmio Félix Sandella não recebe o vídeo, ele recebe só as pranchas, que também eu acho uma sacanagem, porque se eu mandasse o vídeo eu acho que teria outra percepção. Mas eu não tenho banquinho, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Tá vendo esse banquinho aqui, ó? Mas poderia ter um ângulo melhor. Mas aqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Tem um banquinho aqui. Então, a parede, à medida que se aproxima aqui do espelho d'água, ela se fecha e cria esse ângulo. E a pessoa senta aqui e ela consegue ter esse espaço, assim, esse rito, né? Criar esse rito. Tipo. E aí é isso. Então, Lara, eu começo por aqui mesmo, assim. Eu começo investigando isso, porque, como eu disse, isso era muito importante. Assim. E aí depois é isso, o programa vai sendo acrescentado, né? Porque também eu pensei, e aí nesse concurso especificamente não tinha um programa de necessidades. A maioria tem, esse não tem. Do Prêmio Félix Sandella é aberto, então você faz o que você quiser. Pensei que minimamente precisava de um sanitário, né, para as pessoas, e um espaço multiuso, né, que eu pensei para a comunidade. Então, se tivesse uma aula, sei lá, tipo, se as pessoas quisessem fazer uma oração coletiva, um pilates, alguma coisa, poderia ser um espaço assim também de artesanato, enfim, de várias coisas, né, que poderiam ser promovidas nesse espaço. Então eu criei esse salão aqui, que é esse salão multiuso. Então ficou esse programa aqui. E aqui o salão espiritual. E eu acho muito legal também essa questão dessa percepção, que eu acho principalmente, não sei a formação de vocês, mas a minha foi muito assim, da gente pensar muito dentro da caixinha, sabe? Às vezes a gente precisa fazer esses exercícios de repensar os espaços e até realmente repensar, assim. Eu acho que não existe outra palavra para definir isso, porque, como eu disse, a igreja, né? Quando você pensa num lugar sagrado, automaticamente, aí não sei se é a religião, né? Como de formação católica, mas automaticamente me vem as igrejas, né? E aí isso ficou muito mais forte com a arquitetura, porque aí na arquitetura a gente estuda as catedrais e etc. Então automaticamente vem esse lugar, mas e aí, será que seria interessante esse lugar fechado? Não é uma crítica aos templos católicos, enfim. Mas eu queria fazer algo diferente, então eu acho que também o concurso ele te pede isso, né? Para que você saia um pouco dessa caixinha, assim. Então, Lara, eu não sei, desculpa, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que o processo é esse, assim, sabe? Dessas investigações foram acontecendo. Também não sei se, porque tudo meio que acontece junto, sabe? Não sei, assim, te falar, isso começou primeiro do que isso. Mas basicamente foi essas perguntas, né? Que eu acho que as perguntas também são fundamentais para o processo de concepção do projeto. As perguntas certas, né? Então, como invoca esse espírito sagrado? E eu trago essas respostas, né, da luz, etc., dessa morfologia, e aí eu vou estudando isso aqui faz sentido para mim, aí de repente eu preciso de uma cobertura, e as coisas vão fluindo, assim, mas em momento algum pensando em planta baixa, assim, obviamente, né, mas eu acho que foi isso, né, e depois vem o anexo, que é esse espaço também que eu senti essa necessidade de ter essa conexão maior com o terreno, e enfim, e as coisas foram de fato acontecendo.